Vamos abrir a nossa Bíblia no livro que escreveu o Dr. Lucas, no capítulo 8. Vamos estudar um pouquinho a respeito da mulher do fluxo de sangue. Muitas vezes nós conhecemos essa história e não imaginamos por detrás o quão sofrimento essa mulher sofreu, para que na frente ela conseguisse as bênçãos do Senhor na vida dela. E como nós estamos falando de um culto de esperança, irmãos, coloca a sua mente fitada em Deus nesse momento. Eu não sei qual a sua situação, eu não sei se você está precisando de algo especial da parte de Deus, eu não sei se você está enfermo, eu não sei se tem alguém da sua família que está precisando de algo de Deus urgente. Simplesmente presta muita atenção no que eu vou dizer aqui essa noite e coloque a sua mente em Deus, que Deus pode fazer infinitamente mais para cada um de nós nesse lugar. A Bíblia diz o seguinte: Lucas, pelos teólogos, é o evangelho mais perfeito, porque Lucas não caminhou com Jesus, mas narra com uma perfeição tão grande, a ponto de parecer nas suas escrituras que ele andava dia após dia. Eu creio que é o mesmo Espírito de Jesus estava revelando algo para que ele escrevesse de uma forma tão profunda. E ele citou essa mulher do fluxo de sangue, em seu evangelho. E nós vamos aprender aqui hoje, porque Deus é um Deus que faz algo infinitamente mais para cada um de nós. Nós temos a noção aí de uma mulher que sofreu barbáries, que havia um fluxo de sangue, uma hemorragia que não parava, e aí ela ouviu falar de Jesus, encostou no vestido do mestre e foi solucionado aquele problema que ela tinha. Mas nós, quando nós estudamos, nós vemos que a história tem um pano de fundo nisso, que diz assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 8, verso 43. A palavra do Senhor diz assim: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue. E se olharmos a história dessa mulher, ela teve a ingratidão, ou seja, a falta de sorte, ou seja, de nascer num país machista, onde em Israel a mulher era calculada, ou seja, era baseada através da condição dela gerar filhos. Se uma mulher não tivesse um ventre podre e não pudesse gerar filhos em Israel, ela era desprezada pela sociedade. E outro sim, a mulher no tempo de Jesus, ela, na expectativa de todos os pais, de toda a família gerar o Messias a qual eles esperavam, e a mulher também pelos maridos, o marido sonhava em que ela tivesse um filho, um homem, um varão. E todas as vezes que, até nos dias de hoje, os judeus ortodoxos, até no dia de hoje, se formos a Israel, você vai ver quando nasce uma mulher, uma criancinha do sexo feminino, e ele afasta da esposa dele e vai todos os dias, aquele varão vai na igreja, no templo, pedir perdão a Deus. Então essa mulher cresceu em um país de uma forma triste, de uma forma a qual ela era desprezada pela sociedade. Imagino que aos olhos humanos, pela ciência humana, pela medicina, nós temos que uma criança aos 12 anos, ou no máximo 13 anos, ela começa a ter o período de sangramento, que é o período menstrual. E quando aos 12 anos de idade aproximadamente, essa criança ainda veio o tempo dela, o tempo da mulher que todo mundo conhece. E aí ela fala com a mãe dela: mãe, eu estou nessa situação. E a mãe dela avisa logo o pai, e o pai fala assim: arruma as coisas dela, que nós vamos fazer uma pequena viagem.
E a mãe dela arruma aquelas coisas e começa. E os pais vão na frente daquela jovem e entra no centro da cidade e fala: a minha filha está imunda, a minha filha está imunda. E as pessoas começam a afastar daquela jovem, porque era imundícia. Toda mulher que estava no fluxo, que estava no momento menstrual, era considerada como imunda diante da sociedade. Israel era uma sociedade que não aceitava de forma alguma uma pessoa que seja imunda. Se fosse um aleijado, ele era lançado fora, ele era discriminado na sociedade. Se tivesse um problema de cegueira, ele era discriminado. E essa mulher pega a mãe, o pai, pega essa jovem ainda e passa no centro da cidade: a minha filha é impura. Vai para o bairro da cidade: a minha filha é impura. E chega, toda a cidade é construída por muros em volta em Israel. E chega lá, tem um certo muro e uma porta grande. E toda a cidade, toda a tribo de Israel, seja qual for a tribo de Israel, é construído no fundo de suas tribos uma aldeia, ou seja, um vale, que é o vale do desesperado, ou o vale do ninguém. O vale, todas as pessoas que sofriam problemas genéticos, os aleijados, as mulheres que também eram em 7 dias, ou 30 em 30 dias, as mulheres iam para esse lugar, porque elas não poderiam encostar em ninguém, porque se ela encostasse em alguém, as pessoas eram consideradas como imundas. E eles levam essa jovem para lá. E atravessa como uma espécie de uma madre superiora, vem em encontro dela. E essa jovem ainda, essa criança começa a chorar e fala: mãe, o que está acontecendo? Minha filha, não se preocupe, que é natural no ciclo da mulher. Durante 6 dias, a mamãe vem e pega você de volta e leva você para casa. Ao 6º dia, a mãe vai para encontrar essa criança, essa jovem. E chega lá, a madre superiora encontra com ela e fala assim: é impossível ela voltar para o seu lar, porque ela ainda está sangrando, Aí a menina começa a chorar e fica triste. A mãe dela vai tentar acalmar o coração dela: minha filha, não se preocupa, é natural. Eu ouvi falar na redondeza que algumas mulheres demoram de 7 dias a 8 dias. Fica tranquilo, daqui a 8 dias, daqui a mais alguns dias eu volto para pegar você e levar para casa. E ao 8º dia, essa mãe volta lá e novamente a madre superiora diz para ela: a sua filha não pode voltar para sua casa, porque ela ainda se encontra imunda. Passou 10 dias, 15 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. E é onde o momento que os pais, qualquer pai natural, começa a gastar tudo o que tem, vender até aquilo que ele não tem, para que usar na medicina, para que venha a bênção, a cura para aquela. E gastaram todas as suas fortunas, todas as suas riquezas, para que os médicos curassem aquela vida. E os médicos não podiam ir ao encontro dela, era medicado, levava o remédio, outras pessoas levavam, porque o médico não podia ter contato com o paciente, porque se o médico encostasse nela, ele seria também imundo. E essa jovem passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 6 anos, 12 longos anos. 12 longos anos. Sem poder ver a família, sem poder ter acesso à sociedade, porque ela não poderia, porque se ela fosse nas ruas, ela era apedrejada até que morresse. Mas pastor, eu vejo casos na história de aleijados, de pessoas cegas que foram, irmãos. Exceto aqueles como Bartimeu. Bartimeu tinha uma capa, era um salvo-conduto. Era uma espécie de um alvará da prefeitura para que ele pudesse pegar ali a esmola, conseguir essa esmola. É tanto que quando o Bartimeu começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O que Bartimeu fez? Bartimeu tirou de si sua capa. O que ele estava dizendo? Eu não preciso mais de alvará de prefeitura.
eu não preciso mais do governo do império, eu não preciso, agora eu vou falar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E essa jovem estava ali, trancafiada, sem poder voltar para o seu lar, e o sonho dela era voltar um dia para a casa dos seus pais. Imagine, a Bíblia diz que ela sofria durante 12 anos com esse fluxo de sangue. Se uma mulher nos tempos de Jesus, ela tinha a menstruação dela com 12 anos, então ela tinha aproximadamente 24 anos de idade. E nessa ocasião ela deveria já ter família, deveria já ter filhos. Mas nada disso acontece, ela simplesmente está lá trancafiada e perdida, sem esperança. Sem esperança. Muitas das vezes, talvez você encontre na mesma situação que aquela mulher estava. Sem esperança. Talvez aconteceu algo na sua vida e você perdeu a esperança. Aqueles sonhos que existiam na sua mente, eles já morreram, você já não consegue ter mais esses sonhos. Porque a esperança para você desvaiu, se foi. E essa jovem estava lá, perdida. Só ouvia falar dos movimentos da cidade. Através de cada 30 dias chegavam mais mulheres ao lugar para que fosse purificada. E o que acontece? Que essa mulher sofria tremendamente. E um certo dia ela ouviu, veio algumas pessoas, algumas mulheres, ela ouviu falar: Jesus está na aldeia de Gadara, e ele vai passar por aqui. Jesus estava na aldeia de Gadara expulsando demônios de um homem que estava ali, que vivia nos sepulcros. E Jesus resolveu passar. Por quê? Entrelado com essa história da mulher do fluxo de sangue, tem uma história antes disso. Porque Jairo chega para Jesus e pede para Jesus ir ao encontro dele na casa. Vai na minha casa. Jesus ele não gostava às vezes de ir nas casas das pessoas. Por que Jesus foi com Jairo? E ela cresceu no coração aquela esperança de tocar, de um dia reviver tudo aquilo de novo na vida dela. Tinha esperança de aquele fluxo de sangue ser estancado e ela ter uma nova vida, uma nova esperança. E ela ouviu falar de Jesus. E ela, inteligente, ela pegou um pano, ou seja, o véu, e cobriu. Talvez a madre superior: onde você vai? Eu vou encontrar com Jesus. Mas você vai morrer, eles vão te apedrejar. Irmãos, eu vejo ela falando com aquela madre superior: se eu ficar aqui, eu vou morrer. Se eu for lá também, eu posso até que eu venha ser morto, mas eu prefiro morrer tentando. Eu prefiro morrer tentando. Da mesma forma eu falo com você, meu irmão. Não importa a situação que você está vivendo, seja qual for o problema, tente novamente. Se falhou hoje, tente novamente. Há esperança para o aflito, há esperança para você. Deus tem uma nova história na sua vida a ser escrita. E você muitas vezes está aí desesperado. E quando perguntamos, você fala assim: estou na luta, pastor, estou na luta. E a luta vem e você, ao invés de expulsar aquela luta, você abraça ela e caminha com ela. Deus tem algo especial na vida de vocês. Deus tem uma nova esperança na sua vida, meu. Deus tem uma nova esperança. E de acordo com o historiador, aquela multidão era de 30 mil pessoas. E ela não poderia ser descoberta, porque algumas mulheres que estavam, que também iam a todo mês ir lá, no caso na purificação, poderia ver ela e falar: impura, 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 e ela ser apedrejada. E ela colocou um pano grande na sua cabeça e começou. Imagino ela, com 24 anos, ela tinha aparência de 50 anos. Imagina uma pessoa, irmãos, o nosso corpo humano tem a condição de armazenar aproximadamente 6 litros de sangue. Imagina uma mulher perdendo sangue durante 12 anos de sua vida.
A aparência dela era terrível, uma anemia profunda e um sangue que não parava. E ela sofrendo tremendamente. E ela resolveu, deixou toda a multidão passar. E ela foi a última. E ela começou a enfrentar, irmãos, enquanto a multidão dava 10 passos, ela dava 2 pela fraqueza. Mas eu vejo Jesus olhava assim, parava, para dar oportunidade para ela. A Bíblia não fala isso, mas eu vejo os olhos da fé. Jesus é um Deus que ama você. Jesus faz o impossível para a sua vida. Jesus, ele tem algo muito melhor para a sua vida. E eu vejo que talvez a multidão estava ali e ela tapada a cabeça, ia, e ela começava a ser empurrada. Sai para lá, velha. E começava a ser empurrada. Irmãos, é natural quando as pessoas nos maltratam, ou seja, nos empurram, nós olhando para o lado dele, muitas vezes pensando até algo errado, né? Mas para ela não, o empurrão ajudava. O empurrão levava ela mais perto de Jesus. O que eu quero dizer nessa noite? Receba o que eu vou falar na sua vida. Não importa, não se preocupe com aqueles que estão te empurrando. Não se preocupe, porque quanto mais eles se empurram, mais você vai ser abençoado por Deus. Não importa se te perseguem, não importa se falem mal de você, não importa se não te apoiem, não tem problema que quanto mais vão contra você, mais Deus vai te abençoar. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. A esperança. E ela vai naquela luta. E vai, de acordo com o historiador, ela caiu 8 vezes. A última vez que ela caiu é quando ela tocou na orla do vestido, na parte de baixo do vestido do mestre. Ela caiu, encostou. E tentou, e sentiu na hora aquele choque. Sentiu sendo curada naquele exato momento. E aí, tentou esconder. E Jesus levanta a sua voz. Quem me tocou? Quem me tocou? Pedro levanta na hora que era estupim curto. Mestre, a multidão te oprime? Um monte de gente te apertando e você fala que alguém me tocou? Jesus fala, alguém me tocou. Ela ouviu na hora. Até agora eu estava no lugar considerado como ninguém. Mas ele falou comigo que eu sou alguém. Irmão, você é alguém. Eu estou fazendo esse rodeio todinho aqui, irmãos, para falar com você que você é alguém para Deus. As pessoas podem considerar você como um zero à esquerda, um ninguém. Mas para Deus você é joia. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é a esperança. Você tem a esperança em Deus, porque Deus tem infinitamente mais para a sua vida. E Jesus fala, alguém me tocou. Por que, Pedro? Deixa eu te dizer. Porque eu senti que de mim saiu poder. Eu senti, Pedro, que de mim saiu virtude. Saiu poder de cura da minha vida. Irmãos, é tremendo o que Deus faz. E ela não podendo mais, e Jesus, a Bíblia fala que Jesus perguntou. Provavelmente Jesus perguntou um após o outro. E a Bíblia diz que ela não podendo mais esconder, veio e prostrou diante de Jesus. E contou toda a história que ela estava passando. Jesus falou, vai, filho, a tua fé te salvou. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês? Tenha fé nesse Deus que você serve. Tenha fé nesse Deus que faz. Irmãos, eu tenho conhecido demais. Porque a fé é a arma mais preciosa, mais poderosa que você pode ter na vida. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você não vai conseguir nada de Deus se você não tiver fé. Ela teve fé que simplesmente, se ela fosse tocar no manto do mestre, ela se curava.
Irmãos, muitas vezes nós viemos na igreja, ficamos anos e anos na igreja, somos membros durante vários anos na igreja, durante muitos anos, ficamos velhos dentro da igreja e muitas vezes não recebemos nada da parte espiritual de Deus. Às vezes você está passando por um problema, por aflição, e você fica entregue àquela situação e não luta. Irmãos, uma coisa que ela fez tremendo, ela não se intimidou. Ela sabia que ela poderia ser morta, pedrada, apedrejada pelas pessoas, mas ela conquistou a bênção dela, porque ela era aquela pessoa insistente, aquela pessoa que não desistia dos planos dela, dos sonhos dela que ela tinha em Deus. Irmão, da mesma forma devemos ser assim. A Bíblia diz que se tem um valente na casa, para que possamos entrar e saquear aquela casa, nós temos que ser mais valente do que o próprio valente. O que isso quer dizer para nós, irmão? Para você conseguir algo espiritual da parte de Deus, você tem que lutar, você tem que crer sem temer e determinar na sua vida que vai acontecer. Pronto, acabou. Isso é fé. Mas quando Deus às vezes usa alguém para te entregar uma palavra, usa a própria Bíblia, que já é promessa de Deus quando se lê, que é a própria palavra de Deus, é a voz de Deus falando para todos nós, e muitas vezes nós não acreditamos, muitas vezes duvidamos do que a palavra do Senhor quer para cada um de nós. Há esperança para você, há esperança para você. Você não é um ninguém, você é alguém de valor na presença de Deus. Talvez, eu não sei a sua situação, eu não sei. Talvez você está precisando de uma cura, não sei. Deus tem feito, irmãos, curas milagrosas. Uma certa irmã lá no Rio de Janeiro, não fazia muito tempo. E ela tinha 5 filhos, um de 12 e o restante menor. E ela foi no culto de oração de manhã, durante o sábado, ela foi orar. E deixou as crianças em casa. E um filho mais velho, de 12 anos, encontrou um frascozinho de um pó vermelho. E esse frascozinho fez suco, pensando que era suco de morango. E deu para aquelas crianças. E aquelas crianças começaram a espumar, era veneno de rato. E essa criança de 12 anos foi para avisar para alguém que estava acontecendo alguma coisa e caiu espumando também. O que acontece? Levaram para o médico e essas crianças vieram a óbito. E a mulher vindo da igreja, no momento de oração, e ela, já preocupada com a situação, sabia que estava acontecendo algo horrível na casa dela. E ela acordou no hospital. E aí eles prepararam ela, organizaram ela psicologicamente, e falou: vem, você precisa ir reconhecer os corpos. E ela foi com o enfermeiro, e quando ela entrou na porta, ela deu um borrão no enfermeiro e fechou a porta atrás de si. E começou a orar naquelas crianças. Ele falou: meu Deus, eu estava orando, eu não estava fazendo nada errado. Eu estava orando na tua casa, eu estava buscando a tua presença. Eu não aceito meus filhos nesse mármore gelado. Eu não aceito. E ela começou a chorar, e as lágrimas começaram. E ela pegou aquelas lágrimas e passou no filho menor dela. E daí a pouco o Senhor, ati! E ela pegou as lágrimas e foi passando. Esse aqui também, pai, eu estava orando por ele. Final da história. Deus ressuscitou 5 filhos. Os médicos ficaram preocupados, e falaram: meu Deus, o que está acontecendo nesse lugar? E virou aquele rebuliço. E o médico escrevendo alguma coisa, alguma receita. Ela falou: o que está acontecendo, doutor? Não, eu vou receitar aqui, só dá para ele, alguns 15 dias, você dá meia hora, um copo de leite para ele, para ajudar a desintoxicar. E ela começou a chorar. Doutor, eu não tenho dinheiro para comprar esse tanto de leite, eu sou pobre. O doutor falou: mulher, bateu na mesa, mulher, essa fé que você tem, mulher, Deus faz em cana da Parmalat, lá na sua casa, o leite vai sair da torneira. Aleluia. Irmãos, Deus pode fazer infinitamente mais para você. Irmãos, simplesmente crê sem duvidar. Irmãos, Deus quer fazer algo tremendo. Irmãos, muitas pessoas estão sofrendo com vício da cocaína, com vício não tem cura isso. Isso tem cura.
Jesus, Deus vai curar. A gente vai orar e Deus vai curar. Tem vício que cura. Porque sabe por que por trás do vício tem um espírito que não deixa. Por que muitas das vezes o usuário de droga, o usuário de cocaína, ele às vezes até pede perdão para os pais: pai, eu vou parar, eu sei que estou fazendo o senhor sofrer, eu sei que estou fazendo a família toda sofrer, eu vou parar, mas não consegue parar. Por quê? Porque tem um espírito por trás disso. Um espírito que induz essa pessoa, seja qual for o vício. Vício do cigarro, vício da pornografia, vício da prostituição. Deus quer fazer, irmãos, algo especial na sua vida, mas Ele quer que você cresça sem duvidar. Não é simplesmente vir na casa de Deus e sentar aí, esperar o tempo passar e daí a pouco você vai embora. Irmãos, Deus tem anseio em se manifestar na sua vida. Deus quer fazer algo especial na sua vida, da mesma forma que Ele fez naquela mulher. Essa mulher, a qual da história aqui, a minha heroína. Eu quero um dia, quando eu estiver no céu, eu quero dar um abraço nela. Porque essa mulher, ela fez algo tremendo. Ela fez algo, ela não desistiu. Ela tinha tudo para desistir. Falou: eu vou morrer primeiro e pronto, acabou. Mas ela não desistiu dos seus sonhos. E o que eu quero dizer para você: não desista dos seus sonhos. Lute, não para. Não para. Tem uma canção que eu gosto muito, eu já até cantei aqui, que nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possam impedir o agir de Jesus para te ajudar. Ponto final. Deus tem maravilhas para entregar a sua vida. Simplesmente confia. Simplesmente confia. Eu queria que os irmãos colocassem de pé. Talvez tenha alguém aqui precisando de oração urgente. Deus vai fazer na sua vida agora. Talvez você entrou aqui, você tem um vício, e você já não está aguentando mais viver com esse vício. Talvez você já chorou tentando abandonar esse vício, mas tem uma força maior que te controla. Talvez você vai para a frente do seu computador e só vê pornografia, um vício demoníaco. Talvez os seus parentes tenham uma enfermidade que aos médicos já foi entregue, vai morrer em casa. Não há mais solução para a sua vida. Simplesmente, se você tem esse problema, se você conhece alguém que está com esse problema, Deus pode fazer na sua vida hoje, agora. Porque eu creio nesse Deus que faz, esse Deus que opera maravilhas em nome de Jesus. Mas maravilhoso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Graças te dou, Pai, por essa oportunidade, Pai, a qual você nos concedeu. De estar aqui, meu Pai, mencionando o nome dessa heroína da tua palavra, a qual, meu Pai, ela enfrentou tudo e todos, ó Pai, para alcançar, meu Deus, as bênçãos do Senhor. Ela poderia ser morta, meu Pai, apedrejada no centro da cidade. Ela poderia ser morta também, meu Pai, pelo grau da enfermidade que ela tinha. Mas ela não entregou, meu Pai, ao ponto, ó Pai. Ela não entregou, ela resolveu, ó Pai, lutar. Ela resolveu, meu Pai, lutar pela sua vitória. Pai, no nome de Jesus, eu não sei a situação desse povo que está aqui. Eu não sei cada necessidade de cada um deles aqui. Talvez eles tenham, meu Pai, lutado, meu Pai, e não tenham visto, ó Pai, nada acontecer na vida deles. Talvez, meu Pai, venha e dizima na tua casa, tenha até um trabalho até que ganha bem, mas há uma miséria na sua casa, não prospera, não pode comprar nada, só trabalha durante a conta, ganha durante o mês, ó Pai, e durante o mês desaparece tudo, o espírito de miséria. Meu Deus, no nome de Jesus, ó Pai, Tu és o Deus que realiza. Nós cremos no Deus do impossível. Talvez, meu Pai, tenha aqui pessoas viciadas no fumo. No nome de Jesus, ó Pai, eu repreendo esse espírito, ó Pai, do fumo, esse espírito do vício. No nome de Jesus, saia dessa vida.
Porque o Senhor, meu Pai, veio para que nós tenhamos, ó Pai, liberdade do Senhor, do Espírito Santo. O Senhor veio a essa terra, meu Pai, para dar salvação para cada um de nós. Pai, no nome de Jesus, se houver alguma pessoa enferma nesse lugar, Pai, no nome de Jesus, inclusive eu, ó Pai, que durante o dia todo, ó Pai, com grandes febres, Pai, no nome de Jesus, ó Pai, mas nem, meu Pai, isso me impediu de estar aqui falando, meu Pai, tua voz. Tu sabes, meu Pai, o tanto de calafrio durante essa pregação que eu senti, de febre. Mas o Senhor é um Deus que cura, e o Senhor está me curando agora. Pai, no nome de Jesus, e visita cada um dos teus filhos. A cada um dos teus filhos, o nome de Jesus, sejam abençoados agora pelo teu poder. Que possamos, meu Pai, ter uma fé prática, uma fé inteligente. Não uma fé, meu Pai, das dúvidas, meu Pai, mas uma fé inteligente, meu Pai, que venha acontecer algo nas nossas vidas, no nome de Jesus. Que o teu poder possa ser manifesto nesse lugar. Abençoa cada um que nos visita nessa noite. Que eles possam voltar para os seus lares com as bênçãos do Senhor. O Senhor está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mais maravilhoso, Jesus. Amém. Quem pode aplaudir Jesus?